Não quero historinha, não quero entender de verdade. Duas coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que tá quicando pra nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila. Aí você pode usar o termo que você quiser. Segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem. Eu deixo o verbo a critério de quem tá ouvindo. Mas são duas coisas que a gente vai ter que, nós enquanto jornalistas, vamos ter que descobrir. Uma já passou o tempo, que o Fábio tá aí, apesar de estar com 45 anos. Poderia até estar aqui, poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate. Mas entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi pra seleção. E muito goleiro meia boca foi, e a gente falhou nisso, a gente nunca soube disso. E a outra é, por que o Endrick é, aí eu vou de novo, preterido, preservado, cuidado, boicotado, sabotado ou boicotado. Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você, jornalista, então, eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, por que acontece isso com o Endrick. E o pior de tudo é que quando ele tem a oportunidade, quando ele entra, 90% das vezes ele resolve. Não é aquele cara, porra, ele não tá jogando, beleza. Ah, vou colocar. É por isso que é mais alarmante, exato, né? Aí você coloca, ele resolve. Você coloca no Real, ele resolve. Você coloca no Lyon, ele resolve. Você coloca na seleção brasileira, ele resolve. E aí, PQP, na hora que ele tem que jogar, começar uma Copa do Mundo ou entrar no intervalo, ele não entra. E aí, o que vai acontecer agora? Calma, não. Eu tô com medo, calma. O que vai acontecer agora? Sparrow. Sparrow! Coach Sparrow! Segura o homem é rio, sim. Próximo jogo, Brasil e Haiti. Quem que vai ser o nosso centroavante? O Igor Thiago, somando Egito e hoje, ele teve 4 chances claras. Teve 4 chances de fazer o gol. E não fez nenhum. Tem que botar outro atacante. É o Endrick. Não sei. Acho que não. Acho Dependente. que é o Vai ser o Matheus Cunha. Cunha. É o Matheus Cunha. Não, você Pelo colo- jogo Vai de ser hoje, o o Matheus Cunha. Cunha tá na frente. Se ele colocar o Endrick titular contra o Haiti, aí tem que chamar de Sparrow mesmo. Ele colocou o Matheus Cunha hoje, o Endrick titular, ué. Não, é uma loucura. Aí é loucura. Ele tem que colocar o Cunha pra jogar. Se acontecer o que aconteceu na Copa América com o Dorival, não era o Ancelotti, mas se acontecer, sabe quando vai botar o Endrick? No segundo tempo, quando tiver precisando fazer 1-0 contra a Escócia. Aí vai botar o moleque. Aí quanto ao Haiti, não vai botar. Vai botar outro. Aí se por um acaso tiver 0-0 contra a Escócia, precisando fazer 1-0 pra ser primeiro, ou até de repente pra classificar, aí vão falar, Endrick, vai lá e me resolve. A conta agora é o seguinte, a gente tem que golear os próximos 2 jogos. Do jeito que a gente fez hoje aqui, não dá nem pra gente pensar nisso, né? Na minha A gente época- vai ter que projetar outra Na coisa minha primeiro, época, sabe um como passo falava de cada isso? vez. Sabe como falava isso aí? Como? Jogador dublê. Sabe por quê? Ah. Jogador de cena perigosa. É, só que tem uma hora que a cena perigosa não vai acontecer, Ele irmão. tá sempre na cena do não, crime? Não vai ser toda hora que o Quando- Endrick vai resolver. Quando os feras saem porque a cena é perigosa, vem os dublês. Tá, coitado do dublê, resolve uma, resolve duas. Infelizmente, na terceira quebra a perna. Que Entendeu? isso, cara? Calma, Isso. Não calma. tô falando que vai acontecer com o Endrick. Mas ele entra, resolve. Ele entra, resolve. Uma hora ele vai entrar, não vai resolver, pô. Calma, Sparrow. Mandaram um superchat aqui, ó. O Caio Vanderlei dizendo: na minha visão, o cara que pode ser elogiado hoje é o Douglas Santos. Muito seguro e não comprometeu. Vocês acham que Teve pro um jogo desarme que se que ele espera fez. dele? E o Vini, né? O Vini, Vini foi o melhor golaço do jogador. Vini, O Vini golaço foi o do melhor Vini. jogador do Brasil em campo, né? No final Se não tava fosse morto, ele, a gente tinha cara. perdido hoje. O Vini, assim... Posso? Vai. Cara, o Vini, ele faz o gol, mas é muito pouco pro meu melhor jogador do mundo. De novo, a minha régua... Mas é porque a seleção também mas não foi jogou, um né? golaço. Foi um golaço. Foi, sem um dúvida. golaço, mas Gente, o gol foi... mas Só que Ilcinho- quantas vezes ele foi pra cima do Ilcinho- Hakimi depois do gol? Nenhuma. Todas... E detalhe, peraí. o gol não Peraí. era o Hakimi. O Hakimi não era o Tem cara alguém do que a lance gente do tem que gol. cobrar hoje de protagonismo é o seu Rafinha, que eu sempre Também, defendi mas o muito, mas Vini tá domina muito 4, longe, 5 muito bolas longe. com o Hakimi no mano, tira e toca pra trás. Só, Pô, mas o Hakimi tem muita qualidade, cara. O Só Hakimi pra tem muita pontuar, qualidade. Mas entre, Só pra entre a Vini pontuar e aqui. Hakimi. Fala, o Hakimi Vez. é o melhor do mundo da posição dele. E o Vini não? O Vinícius, eu acho que ele. Eu tava olhando a estatística, até onde eu vi no primeiro tempo.
o Vini tinha tentado 6 dribles e tinha errado os 6 no primeiro tempo, tá? Então, no confronto direto, no 1 contra 1, o Vini não foi bem no jogo. Mas o Brasil teve 3 possibilidades de gol no jogo. 3. Uma, o Vini fez a jogada pela esquerda, Cruzou botou a pro bola Igor na Thiago. cabeça do Igor Thiago, o Igor Thiago errou. 2, o Vini fez o gol numa jogada individual, ou talvez na única jogada trabalhada. E no segundo tempo, a única que o Vini passou, ele botou a bola no pé do Rafinha na marca do pênalti, o Rafinha deu um peteleco pro goleiro defender no meio do gol. Mas então, é muito pouco, velho. É verdade, o Vini perdeu. Mas é muito pouco num cenário de um time totalmente desconjuntado. Na prática, o que a gente tem poderiam ter saído 3 gols no Brasil. Um saiu, gol dele, numa jogada individual. E os outros 2, 2 jogadas que ele criou. E o Igor Thiago cabeceou uma bola de uma forma bizonha, e a outra o Rafinha chutando da marca do pênalti, estava morto. O Rafinha, no fim do jogo, estava morto. Da marca do pênalti, ele dá um peteleco no meio do gol. Se essa bola não Então, entra, sabe o que acontece, Vitor Sérgio? Sabe o que acontece se é o Hendrick nessa finalização? Ele poderia... Sabe o que acontece? Ele ia pro abraço, irmão. Poderia. Ele ia fazer o gol, irmão. Então, ele poderia ter jogado a bola no Y do futebol americano. Poderia. Mas não ia sair o peteleco Claro que o que Rafinha não. deu. Não ia sair. Então, assim, na prática, a gente tem muita gente pra cobrar antes do Vinícius hoje, porque as chances que o Brasil teve de fazer o gol, todas saíram do pé do Vinícius, inclusive o gol. Tô contigo e ainda mais num jogo em que o Brasil criou tão pouco e jogou tão mal e precisou dessas achadas, né? Do talento ali, da jogada individual e tudo mais. Eu tenho uma crítica só ao Vinícius, que é, em alguns determinados momentos, ele é muito fominha. Ele poderia tomar uma decisão melhor. Mas aí é a linha tênue entre você pedir pro cara ir pra cima e decidir, ou o cara também prender a bola. Ele e vê tal. que a coisa não tá andando, ele vai falar, Estão vou eu pedindo pra resolver ele aqui. ser protagonista, Não, ele mas tá calma, chamando a calma, responsabilidade. Calma, pessoal. Vamos lá, vamos entender a situação. Existem várias maneiras de você ir pra cima. Você pode ir pra cima, como o VS trouxe, ir pro fundo e cruzar. Você pode ir pra cima num drible pra trás, pra abrir espaço pra alguém e achar entrar em 1-2. Você pode ir pra cima literalmente do cara pra fazer a jogada pra você. Você pode procurar o jogo de N maneiras, como o Neymar fazia. Ele dá 2, 3 passos pra trás pro meio campo, domina a bola e vai pra cima de uma maneira diferente. Tomada de decisão, protagonismo, isso são coisas diferentes. A gente Não tem é que só entender. resolver sozinho. Eu trago de novo, o que o Vini faz contra o Bayern de Munique, sozinho, ele e Mbappé, é algo bizarro. E ele tava contra o Raio do Upamecano, que é um baita zagueiro, talvez até mais rápido que o próprio Vini, e ele faz o que faz, cria 8 chances de gol. Hoje ele faz o gol e dá 2 cruzamentos e perde 10 bolas. É muito pouco. Mas, olha assim, você jogou bola. Por isso. Você tá ali, você tá correndo, você tá no contra-ataque, você vai dar o toque pro cara, o cara erra. Dá na primeira, dá na segunda, o cara erra, na terceira você vai sozinho, cara. Você já perde o ânimo Mas de se eu- tocar pro lado. Mas se eu perco 3 porque os caras sozinho... estavam errando muito. Não discordo, Gil, mas se eu perco 3 bolas assim e eu tento 3 sozinho e perco, aí eu desisto de jogar. Mas é que por esse ponto de vista também, se o Vini errou 3 dribles seguidos, os caras não vão tocar mais bola nele, entendeu? Não, mas ele, Eu acho que- ele chama a responsabilidade, ele tá sempre aparecendo no jogo, Eu, gente. sim, não tô dizendo que ele não Eu, chama. eu tô com não o tô dizendo VS, que ele eu não chama. acho que o jogo do Vini foi ruim hoje. Dentro da Não, bagunça o Vini foi o que melhor jogador. Pô, o Falei aqui, foi o melhor jogador do Brasil em Paquetá, ele campo. se salvou, mas o Sem Paquetá ele, a tava gente tinha errando tudo que ele perdido. tava tentando com... Só que eu acho que ele também tem que soltar um pouco mais a bola em determinados momentos. Aqui tem hora que Só que tem que ter prefere confiança não dos outros, né? Quando você Agora- olha pro lado e tá todo mundo perdido, todo mundo com medo. Porque metade do time, metade eu tô sendo boazinha, né? Não, Parecia que muita tava gente com frauda, medo de frauda. gigantesco. Frauda. Ah, esse negócio aí de fazer a sombra e não dar o bote, isso aí é medo, gente. É medo de tomar o drible, é Gente, medo o de errar o primeiro bote. tempo, eu vi o jogo com a Gil, eu olhar pra ela assim, voltamos na época da pandemia, é 1,5 metro de distância, não vai dar bote? Vai Frouxo. ficar olhando? Distanciamento Vai social? ficar- Agora é o seguinte, uma questão aqui, ô Tatá. A gente viu na última Copa do Mundo a Argentina tendo um resultado pior do que o Brasil na estreia. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita. E aí o Scaloni, técnico da Argentina, bateu no peito e fez várias alterações na equipe. Durante Será toda que o a nosso... Copa. como é que é? Sparrow. Sparrow, Coach Sparrow, vai fazer a mesma coisa? Vai mudar o esquema? Vai mudar as peças? Vai mudar jogadores? Até porque, cá pra nós aqui, o próximo adversário do Brasil é uma mão com açúcar pra você ganhar
e readquirir a confiança. Só que vai manter o que tá aí ou vai mudar? Ele muda os dois laterais, né? Porque ele tira o Molina e o Tagliafico, e aí bota Montiel e Acunha. Ele bota o Lisandro Martinez, ele bota o Guido Rodrigues e bota o McAllister. Ele faz 5 alterações Ele mexe 50% na linha. Será que o nosso treino fará isso, Vitor Sérgio? Só voltando rapidinho aqui no... Eu vou responder já. Só voltando aqui, tô olhando aqui no Flash Score, o Vinícius teve, inclusive isso baixou a nota dele, 20% de duelos ganhos, tá? Ele duelou 15 vezes e só passou em 3. Então 20%. A cada 5 duelos ele ganhou 1. Um duelo que ele ganhou, ele fez o gol. O outro duelo que ele ganhou, ele meteu a bola na cabeça do Igor Thiago, o Igor Thiago perdeu. O outro duelo que ele ganhou, ele botou a bola pro Rafinha na marca do pênalti, o Rafinha deu um peteleco. Isso faz muito parte do jogo do Vinícius. Assim, isso faz parte do jogo do Vinícius. O Vinícius é um jogador que erra muito? Erra. Mas o Vinícius é um jogador que, não desiste, não se omite. A gente tá falando de jogadores que se omitiram hoje. Verdade. O Vinícius não se omite. E a taxa de quando o Vinícius acerta, a efetividade é muito grande. Esse número é um exemplo disso. 3 de 15. Nas 3, o jogo poderia facilmente ter sido 3-1. Poderia facilmente ter sido 3-1. Então, só para pontuar isso daí. Sobre o Ancelotti, eu acho que ele vai mudar. Se mudar, ele muda no Ibanez. E acho que ele vai mudar no Igor Thiago. Eu acho que o Casemiro começa jogando contra o Haiti. É uma loucura. E acho que o Paquetá começa jogando contra o Haiti. Eu acho que o histórico do Ancelotti é esse, né? O histórico do Ancelotti não é de fazer grandes mudanças, de mudanças muito radicais, a tal da hierarquia, a tal das mudanças aos poucos. Então, eu acho que fazer o que o Scaloni fez, que eu tava lá no Catar e a sensação de quem tava lá, inclusive da imprensa argentina, era que o Scaloni estava perdido quando ele fez isso, tá? Não era. Hoje a gente glamoriza porque ganhou. E ganhou, uma história maneira pra caramba, ganhou. Mas quem tava lá, inclusive a imprensa argentina, quando ele troca 5 de um dia pro outro e traz o Guido Rodrigues, ele apanhou mais do que bife de terceira lá. O pessoal disse, ele tá perdido. Até porque, no começo do ciclo, o Scaloni era tratado como estagiário, tá? Isso é importante ser dito. A imprensa argentina, no começo do ciclo da Argentina, tratava o Scaloni como estagiário. Mais ou menos como a gente tratou o Ramon Menezes quando o Ramon Menezes treinou o Brasil. Aí depois encaixou, foi ficando, fez uma boa Copa América de 2019. Copa América de 2019, que o VAR tungou a Argentina na semifinal do Brasil. Isso é verdade aí depois ganhou. Aí depois ganhou a de 21, ele foi ficando. Mas o começo, todo mundo tratava o Scaloni como se ele tá ali, daqui a pouco vai vir um técnico de verdade. E aí depois, quando no terceiro jogo entra o Enzo Fernandes, aí a Argentina começa a achar um norte. Então eu acho que não. Eu acho que o Ancelotti não vai mexer nisso tudo, não. Se tirar, ele tira o Ibanez, que hoje o Ibanez estava completamente assustado no jogo, e ele tira o Igor Thiago, que o Igor Thiago, assim, de novo, eu não sei se eu tô parecendo que eu tô perseguindo o cara, e eu não tenho nada contra o cara, aliás, me emocionei demais com a história de vida dele e tudo. Mas hoje o Igor Thiago não fez nada do que ele entrou pra fazer. Ele entrou pra pressionar, não acertou uma pressão. Ele entrou pra fazer pivô, não acertou um pivô. E entrou pra finalizar, a que ele teve, ele errou. Então eu acho que volta Matheus Cunha. Você lembra que a gente falou durante a semana que eu falei, cara, eu vou me surpreender demais se o Matheus Cunha não começar? Fiquei muito surpreso. Fiquei também quando vi a escalação. Mas você, Vitor Sérgio Rodrigues, voltaria com o Matheus Cunha ou colocaria o Endrick? Gente, eu não, tô você, falando eu quero aqui você, quero saber há um você. ano e meio. Então, eu tô falando há um ano e meio aqui. O Endrick tem que ser titular da seleção brasileira. Obrigado. Não é que ele tem que ser titular da seleção brasileira. O Endrick é um potencial absurdo, o Endrick é uma joia, o Endrick é jogador que vai pro gol, que não corre, que não corre de desafio. Ele tem que ser titular da seleção brasileira. Eu tô falando isso há um ano e meio. É só você pegar o que eu falava do Dorival na Copa América, que foi botar o Endrick na podre contra o Uruguai e a moral durou 45 minutos que ele substituiu o moleque no intervalo. Então, assim, essa é outra.
E outra, não vai acontecer. Mas o Casemiro não merece começar jogando contra o Haiti. Não merece. Ele Tinha não nem que merece. ter começado hoje. E vai começar. Tinha nem E que vai ter começado começar. hoje. Não sei nem se tinha que estar entre os 26. Eu dúvida. ficaria muito surpreso se Não, o aí também não, Ancelotti Ricardo. começasse o próximo jogo sem o Casemiro titular. Eu acho que ele não vai abrir mão do Casemiro. E tem uma parada aqui que a galera tá falando muito no chat sobre a enquete do centroavante que a gente tá falando tanto aqui, do 9, é Endrick com a porcentagem quase 100% aqui nos votos. Todo mundo quer o Endrick como titular. Mas pra além disso, a galera tá criticando muito a atuação do Rafinha, pedindo pra que a gente fale sobre o jogo ruim do Rafinha. A gente já falou um pouco aqui, mas acho que dá pra gente aprofundar. Tem um superchat aqui do Marcos que ele diz: Vini em vários momentos estava com 3 em cima dele na marcação. O Rafinha, do outro lado, marcação individual, não estava ganhando nada nem no 1 contra 1 em cima do lateral do Betis. Não é lateral do Betis, né? O Mazraoui é do Manchester United, né? Isso, então, isso. o do Betis era o que se